Gente, vamos começar então? Vamos. Então, igual eu falei, a Youth Assembly tá, envolvendo várias oportunidades em uma coisa só, principalmente por parte dos Jovens na ONU, que é a organização da delegação brasileira. Então, a gente tá tendo meio que um preparo, antes da conferência, para poder a gente já chegar lá, já tendo uma ideia do que vai rolar e de como desenvolver tudo que vai rolar e esse tipo de coisa. Então, ontem a gente teve uma live do Engajamundo, que é uma organização, uma plataforma que acredita no poder de impacto da juventude brasileira e propõe, assim, o engajamento dos jovens nos assuntos mundiais. E aí, nessa live, que durou mais ou menos 1h30 ou talvez um pouco mais, foi falado sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, da ONU. E aí eu vou falar um pouco do que eu aprendi, porque eu vejo que muita gente sabe sobre os objetivos e muita gente não sabe, dois extremos. Talvez vocês conheçam pelo nome em inglês, que são os SDGs, que é SDGs, os Sustainable Development Goals. Mas enfim, a questão é que eles são muito importantes pra gente entender o que tá acontecendo no mundo agora, porque como eles são diretamente ligados à ONU, eles dizem muito sobre a situação das relações internacionais, eu acredito. Eu tenho uma pequena colinha aqui do que eu anotei, é bastante coisa, então assim, vamos seguir firmes e fortes. E eu vou dar uma resumida, né? Óbvio que não foi só isso que foi falado na live. Bom, primeiro, antes dos ODS, teve os ODM, que foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eles foram feitos em 2000 eles duraram, né, de 2000 até 2015, e eles foram feitos quando... Calma, vou continuar. Eles foram feitos quando os países, os membros da ONU, perceberam que era preciso fazer alguma coisa, que não dava pra continuar do jeito que estava, né, a situação. Então foi uma coisa mais dos líderes mundiais que perceberam que era importante. Bom, os ODS atualmente eles são 17 e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio eram 8, então assim dá pra ter um contraste muito grande. E eu vou falar rapidinho quais eram os objetivos para não ficar gastando muito tempo nisso. Calma. Não vou ler completamente, mas era basicamente acabar com a fome, educação básica, igualdade entre sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, e o 8º era basicamente todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento, então basicamente um sentimento de coletividade para poder alcançar essas metas. Esses eram os ODM, de 2000 a 2015. Assim, é legal ressaltar que o Brasil, inclusive, ganhou um prêmio pelo sucesso que ele teve em trazer as metas do ODM para a nossa realidade. Então, assim, como que o Brasil conseguiu adaptar as metas, ele ganhou um prêmio por causa disso. Mas, deixando os ODM para trás, a gente tem agora os ODS, que é o que eu vou focar agora, porque tem muita coisa para falar sobre eles. Essa nova agenda de objetivos, ela teve um diferencial que foi que ela contou muito com a participação da sociedade civil e dos países em desenvolvimento. Então, diferente dos ODM, por exemplo, ela foi muito mais coletiva. O que acaba sendo extremamente positivo, né? Porque quanto mais você abranger mais pessoas e mais países, sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento, provavelmente melhor resultado você vai ter. Só que agora são 17, né? Não são 8. Então, igual eu falei, deu pra ver esse contraste, né? Porque os ODMs eram muito menos. Então dá pra você notar novas necessidades e principalmente, adicionando coisas novas, porque muitos ODMs estão presentes nos ODS. Então aqui tem uma imagem com todos, eu não vou ficar falando todos, mas assim, pobreza, fome, saúde, educação, igualdade de gênero, água, meio ambiente, indústria, energia, enfim, muita coisa. Os ODS, então, eles acabam sendo 17 objetivos, mas não só isso. Eles também são 169 metas e 231 indicadores, o que é coisa pra caramba. Mas eu vou explicar melhor o que é cada um. Objetivos são basicamente o quê? Então, por exemplo, o objetivo 5, que é o que eu gosto muito, é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. As metas são como, basicamente, elas dão uma guiada maior, assim. E os indicadores são basicamente as bases que a gente tem. São as avaliações, os dados, porque muitas vezes algum país pode achar que tá
incrível nesse objetivo, mas na verdade os dados indicam totalmente o contrário. Então eles são muito interligados, né? Para você ter um objetivo, você precisa de ter as metas por trás para poder deixar tudo mais claro. E os indicadores são muito necessários para você medir os resultados, para você medir como fazer as coisas e para você medir se está dando certo mesmo ou não. Se você entrar no site das Nações Unidas, você consegue achar aqui a página que tem todos os objetivos, e aí você vai clicando um por um, e aí você tem aqui as metas específicas e, enfim, é muito bacana. E aí, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles vão de 2015, que foi quando eles foram criados, até 2030, que é a meta final. É alcançar tudo isso até 2030. A gente vai falar desse 2030 depois, mas uma das coisas principais dos ODS que eu acho muito bacana é não deixar ninguém para trás. Então, eles englobam todos os tipos de país, né, igual eu falei, em desenvolvimento ou já desenvolvido. E realmente, se você for parar pra pensar, eles têm um impacto em todos os países, assim. Não importa se for, tipo, sei lá, uma Noruega da vida, um país incrível, com certeza tem alguma coisa que tá faltando. E aí tem uns detalhes básicos, por exemplo, eles serem divididos em 5 pilares, que são pessoas, planeta, parcerias, paz e prosperidade. É muito legal também. Se você pesquisar ODS 5 pilares no Google, você vai achar essa imagem que explica basicamente cada um deles. Então, por exemplo, tem o planeta, que é proteger os recursos naturais, etc. Paz, que é uma sociedade pacífica, e enfim. E o que é muito legal sobre os ODS também é que eles têm uma dimensão social, econômica e ambiental. A social, ela fala do bem-estar da população. Então, como essas metas vão garantir o bem-estar da população. A dimensão econômica é como alcançar essas metas, né, de acordo com a economia mundial, a economia de cada país, assim, dentro do que a gente pode fazer com o dinheiro que a gente tem, né, porque é meio caro. E a ambiental, que eu acho que é uma das mais importantes, é como a gente consegue alcançar essas metas com pouco impacto, né, de preferência nenhum impacto no meio ambiente, como que a gente vai desenvolver e vai chegar numa sociedade muito boa sem degradar o meio ambiente. Outra coisa é que os ODS, eles são integrados, indivisíveis e interdependentes. Integrados porque cada um tem uma relação com o outro, indivisíveis porque você não pode ter um sem ter o outro, e interdependentes também por essa questão deles serem interdependentes justamente por essa coisa de cada um precisar do outro, você não pode chegar numa meta sem ter a outra, e como tudo caminha muito junto. Tem um gráfico que eles mostraram ontem, não um gráfico, uma imagem do PNUD ou UNDP, tanto faz, que eu acho isso, falei, que da interdependência e de como eles são integrados. Então aqui você tem basicamente a base, que são os objetivos que tratam da biosfera, então água, meio ambiente, enfim, clima. E aqui você tem os da sociedade, que falam de fome zero, então educação, igualdade de gênero, esse tipo de coisa. E aqui vocês têm o que fala das economias, de desenvolvimento de indústria, esse tipo de coisa também. E aqui por cima você tem o 17º objetivo. Esse objetivo ele trata basicamente das parcerias e de como a gente precisa estar unido para poder alcançar todos os outros. Então parcerias em todos os âmbitos, assim, escalas nacionais, mundiais e etc. Tem uma treta por trás desse objetivo 17 que eles falaram na live, que ele é meio... Ele falhou um pouco em definir como a gente vai alcançar todos os objetivos e tal, mas deixamos isso de lado porque é muita treta. Outra coisa que eu acho legal falar, porque essa live foi muito focada no Brasil mesmo e não no cenário mundial em si, é que o IBGE teve um papel muito importante e continua tendo na definição dos ODS. Porque pensando lá pelo lado dos indicadores e de como é necessário ter muita pesquisa por trás, muito dado para poder guiar a implementação dos ODS, o IBGE ajudou muito nessa condução do processo de definição dos indicadores globais. E agora o IBGE está tendo um papel muito importante para definir os indicadores nacionais. Então, assim, achei muito legal essa atuação, né, mais brasileira, né, na definição dos indicadores. E agora tem uma coisa que eu achei muito legal também, que é a estrutura da Comissão Nacional ODS, que é basicamente a base pra gente implementar eles no Brasil. Então tem tipo um infográfico assim que eu vou mostrar pra vocês. Parece confuso, mas eu juro que não é.
Basicamente, você tem no meio a presidência, né, a secretaria executiva do governo, e aí você tem junto dos governos e da sociedade civil. Então aqui você tem, dentro dos governos, você tem o governo federal, que tem um papel muito importante com os ministérios aqui, os estados em si e os municípios. Aqui você tem a sociedade civil com o terceiro setor, as pesquisas e o ensino, que são as universidades, as escolas, etc. E o setor produtivo, que é o setor privado, ou seja, as empresas e tudo mais. Aí aqui você também tem a base para... Eu acredito que seja mais uma assistência base, que é do IBGE, e do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e as câmaras temáticas, que são as câmaras de cada ODS. Então, isso é basicamente a base do que compõe a estrutura da aplicação desses ODS no Brasil. São os meios da gente conseguir implementar essas metas no contexto brasileiro. Tem uma outra coisa que eles falaram que eu achei muito legal, que é uma ferramenta do IBGE, que você pesquisa ODS IBGE no Google, você entra nesse sitezinho aqui, ods.ibge.gov.br, e é o site que dá uma visão geral dos indicadores. Então, por exemplo, você clica no ODS que você quer, eu cliquei no 5, né? E aqui eles falam se os indicadores foram produzidos em análise ou construção sem dados, sem metodologia global ou não se aplica ao Brasil. E aí você vai olhando aqui, você vê que, por exemplo, tem alguns sem dados, tem uns que não se aplicam ao Brasil, por exemplo, esse que fala da mutilação genital feminina, e tem os com dados também. Eu acho que do jeito que eu falei ficou meio confuso, mas enfim, a meta é, na verdade, garantir a participação plena e efetiva das mulheres, igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão, enfim. E o indicador em si é a proporção de assentos ocupados e blá blá blá. Então, é um site muito legal, é uma coisa muito boa da gente ficar prestando atenção em quais estão sendo feitos, quais indicadores já foram feitos, quais não se aplicam no Brasil e etc. Agora vamos falar dos governos. Os ODS, por eles serem globais, a gente acaba tendo uma visão de que eles têm que ser implementados também em nível, uma escala muito grande, tipo assim, governo federal. Mas, na verdade, não. Os governos locais e regionais, eles são tipo, mecanismos chaves para poder a gente implementar essas metas, principalmente porque eles estão mais próximos da população e eles têm um contato mais próximo com a sociedade civil. E aí tem também uma imagem que mostra mais ou menos como os governos regionais e locais devem trabalhar, né, tipo assim, em prol dos ODS. Mas aí, pra não ter que mostrar a imagem, basicamente eles têm que envolver plataformas que já foram criadas ou criar plataformas, tipo assim, aplicativos, organizações, enfim. Eles têm também que alcançar todos os setores da sociedade, ter uma perspectiva de gênero, aproveitar o poder da educação, que é extremamente importante, mas está faltando, aproveitar recursos culturais para poder atrair a população, e nomear embaixadores que ajudem a conduzir esse processo todo, né? E uma coisa que eles frisaram muito na live foi que um dos principais meios para a gente alcançar os ODS são as políticas públicas. E aí eles foram falar de como estamos no Brasil, né? Chegou a treta. Notícia ruim, né? Porque assim, no Brasil estamos com muitas dificuldades. Muita dificuldade. Porque muitas notícias estão falando sobre como a gente está regredindo em relação aos ODS, né? O que não é surpresa para ninguém que vive nesse país. E um relatório feito há pouco tempo atrás disse que o caminho que o Brasil está fazendo em relação aos ODS é totalmente incoerente com as metas da agenda. O que é muito bom, né, galera? Tamo bem. Uma das coisas principais que aconteceram, que pra mim tá por trás de cada um dos nossos passos para trás nos ODS, né? Claro que não só isso, mas com certeza está por trás, é a emenda constitucional do teto de gastos, salva de palmas, que acabou limitando o investimento de verba, né, em vários setores que são essenciais para a gente alcançar os ODS. E eles foram passando a perspectiva de alguns ODS, por exemplo, o ODS 1, que fala sobre a pobreza. No nosso querido país, a extrema pobreza tem aumentado. Muito bom, muito bom. Isso porque vários programas que ajudavam a gente nessa questão da extrema pobreza sofreram cortes ou foram totalmente paralisados. É isso aí.
tamo bem. O ODS 4, que fala da educação, também não são boas notícias, né? Muitas pesquisas mostram que tem muitos jovens fora da escola e um número muito baixo acaba realmente concluindo o ensino médio. Os stories acabou cortando, mas é uma educação de muito má qualidade, né? Não adianta só os alunos estarem na escola, eles precisam realmente aprender. Isso sem contar a diferença de escolaridade entre negros e brancos, então é cheio de problema. O ODS 5, que fala da igualdade de gênero, bom, teve o fim da Secretaria de Políticas para a Mulher e teve vários cortes de verba também relacionados a esse setor que estão prejudicando o nosso querido e amado ODS 5, que é tão importante. Outra coisa que os stories cortou é a gente tá atrás uns 30 anos em relação a outros países em questão de representatividade das mulheres. Isso sem contar os inúmeros casos de estupro e violência doméstica que sempre estão crescendo, então... Igual eu disse, tem muito documento sobre isso, tem muita base de orientação de como implementar os ODS. E assim, tem esses indicadores. O que falta mesmo é a gente começar a mobilizar as pessoas e cobrar, principalmente dos políticos, dos líderes mundiais. E uma coisa que eu aprendi, que eu não sabia que era tão importante assim, é você ligar os seus projetos que você faz a um ODS ou aos ODS que ele corresponde, para poder dar essa visibilidade maior. Então, por exemplo, o projeto Discursos Diretos, né, ele é totalmente ligado ao ODS 10, principalmente a meta 10.2, que é promover a inclusão social, econômica e política de todos, independente de idade, religião. E chega agora uma parte que eu acho que é uma das mais interessantes da gente pensar, que é a questão de 2030. E esse tanto de objetivo, esse tanto de meta para 2030. E aí muitas pessoas ficam, como assim? Bom, quando a gente pensa em alcançar tudo isso em 2030, que está relativamente próximo, realmente é muito utópico. É muito ambicioso você olhar para essas 17 metas que incluem, assim, acabar com a fome mundial e pensar. Então, sim, 2030 é uma data um tanto ambiciosa, porém, os ODS são extremamente necessários, principalmente hoje em dia, assim, que a gente tá nesse cenário tão conturbado e a gente precisa de metas pra gente olhar e falar, é isso que a gente quer. Então, assim, embora eles tragam grandes desafios e grandes responsabilidades, tem muitos obstáculos pela frente, eles também têm um grande potencial e, igual eu disse, eles são metas muito boas pra gente olhar. Metas muito boas pra gente olhar e perceber que é isso que a gente quer e é isso que torna o mundo melhor e essas coisas clichês que, na verdade, são muito importantes. E uma das mulheres lá que estavam coordenando a live falou uma coisa que eu achei muito legal, que volta numa das coisas que eu falei nos outros stories, que os ODS, eles colocam a sociedade toda numa mesma página. Então, assim, tá todo mundo nesse lugar e todo mundo precisa chegar nesse lugar, com os 17 objetivos, as 169 metas e tudo mais. Então, assim, um dos contratempos dos ODS é realmente que eles exigem muitas mudanças, e mudanças profundas na ordem internacional, né, nas relações internacionais, na forma como a gente lida com a sociedade, mas eles são muito necessários. Se fosse fácil alcançar essas metas, a gente não estaria aqui onde a gente tá, né? Então, é 2030 mesmo, e talvez chegue 2030, assim, grandes chances da gente chegar em 2030 e não ter alcançado nem metade disso, mas vamos na fé. Assim, não é porque é da ONU, né? Quem não tem suas ressalvas em relação à ONU, não é mesmo? Mas eles realmente são essenciais e a gente tem que prestar muita atenção porque o nosso futuro tá aí. Eu vou deixar esses stories salvos nos highlights, vou dar um jeito, porque é muito story, mas eu acho que eu vou dividir e vou postar sobre isso depois pra poder ficar mais fácil. Mas é isso, gente. Valeu por quem viu até aqui.